ministrado nessa oportunidade da palavra do Senhor nosso Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Apenas como uma guisa de introdução e recapitulação, nós já temos caminhado um pouco nesse livro, e no capítulo 1 nós podemos perceber que João, que é o autor desse livro, ele expõe as circunstâncias nas quais o livro foi escrito. Ele diz que estava na ilha de Patmos, foi exilado para lá por amor a Cristo, e na ilha ele tem a visão que é chamada de Apocalipse, que em português é revelação. E lá o Senhor mostra a ele coisas tremendas, coisas maravilhosas, que ele registra nesse livro sagrado, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Ele também descreve o Cordeiro glorificado. A partir do versículo de número 12, ele faz essa observação e registra aqui detalhes da visão do Cordeiro glorificado. Os capítulos 2 e 3, eles são as mensagens de Jesus às igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas naquela região receberam cada uma carta particular, peculiar de Cristo. A igreja em Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último a igreja em Laodiceia receberam também mensagens de Jesus. E aí nós entramos no capítulo 4, e o capítulo 4 é uma visão maravilhosa do trono de Deus. No capítulo 4, João descreve aquilo que ele começou a ver no céu, diante de Deus. Ele vê o Cordeiro sendo adorado e glorificado no céu. Capítulo 5 é a visão do livro selado. E João também no céu, ele vê um trono, assentado no trono um ser supremo, que é Deus. Na sua mão direita havia um livro, e esse livro estava selado com 7 selos, e ninguém se achou digno de abrir o livro. É aí então que o Cordeiro aparece, e ele morreu para abrir o livro e desatar os seus selos, e por isso ele é adorado, por isso ele é bendito. Aqui no capítulo 5, os anjos, os anciãos e todo ser vivente o adora, dizendo que ele era digno de abrir o livro, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão com ele pelos séculos dos séculos. O capítulo 5 termina então com toda a criatura, todo ser vivente adorando, prestando honra e louvor ao Cordeiro. É o culto celestial. Mas agora, a partir do capítulo 6, nós temos a abertura dos selos. É interessante destacar que o livro ainda não foi aberto. Nós estamos apenas nos selos. Os selos precisam ser retirados para que o livro seja aberto e o conteúdo desse livro seja então conhecido. E qual é o conteúdo desse livro? O conteúdo desse livro é a história da humanidade, é a consumação dessa história. Nós temos aqui no conteúdo desse livro toda a revelação do fim, do tempo do fim. Por isso Apocalipse é um livro escatológico, porque ele trata de acontecimentos e eventos futuros e finais. E hoje nós iremos caminhar no capítulo 6 sobre os selos, aprendendo o que cada um deles representa e o que cada um deles significa. Nós temos 6 selos que estão aqui no capítulo 6. O capítulo 7, ele é o que chamamos de interlúdio, porque fica entre o 6º selo e o 7º selo. O 7º selo só será aberto finalmente no capítulo 8. Então, o capítulo 7, nós temos aí essa interseção, esse interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Isso vai acontecer com as trombetas, isso também vai acontecer com as taças. Então, tudo isso tem a ver com
os eventos finais e consumatórios da história da humanidade. Vamos então para o primeiro selo. Versículo de número 2 diz: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo é o cavalo branco, ou o cavaleiro que vinha montado num cavalo branco. E aí nós temos uma questão que tem sido matéria de muita discussão entre o colegiado teológico, porque não há um consenso sobre a identidade desse cavaleiro. Quem seria esse cavaleiro? Alguns defendem que esse cavaleiro é o Senhor Jesus, é o Messias, é o próprio Cristo. Outros defendem a ideia de que esse cavaleiro é a pregação do Evangelho, que triunfa, que vence. Outros acreditam que esse cavaleiro representa o Império Romano por conta das suas muitas conquistas militares. Quem seria então esse cavaleiro? Eu não me atrevo a assumir uma posição definitiva em dizer quem é o cavaleiro, porque em matéria de escatologia, alguns fatos aqui não há como nós assumimos uma posição definitiva de quem é ou quem não é. Mas, no meu entendimento, esse cavaleiro do capítulo aqui 6 é o anticristo. E eu vou me explicar por que eu entendo que é o anticristo, esse cavaleiro aqui do capítulo 6. Nós temos dois cavaleiros que estão montados em cavalos brancos. O primeiro está aqui no capítulo 6 e o segundo está no capítulo 19. Esse primeiro eu entendo que é o anticristo. O segundo, no capítulo 19, eu entendo que sim, ele é Jesus, ele é o Messias, porque ele virá no final da grande tribulação para vencer na última batalha, na batalha do Armagedon. Por que então eu entendo que esse cavaleiro aqui do capítulo 6, montado num cavalo branco, é o anticristo? Primeiro, porque o que o segue é a guerra, a fome e a morte. É isso que o segue. Ele abre o primeiro selo e depois dele os outros selos são abertos, a bem da verdade pelo Cordeiro, mas o que segue esse cavaleiro é a guerra, a fome e a morte. Um outro fato interessante é que o Cordeiro abre os selos, então ele não poderia ser o que abre e o próprio cavaleiro. São duas figuras distintas. Todos os versículos que falam da abertura dos selos aqui, dizem que o Cordeiro abriu o selo, ele abriu o selo. Então, se o Cordeiro abre, ele não é o próprio cavaleiro aqui representado. Segundo lugar, Jesus sempre é descrito na Bíblia como aquele que vem usando uma espada. Ele sempre vem e se apresenta como aquele que tem a espada para guerrear, para lutar e para defender o seu povo. Aqui nós temos a figura de um soldado pardo. Os arqueiros pardos, eles eram muito hábeis naquela época e eles faziam parte de uma montaria de guerra e eles eram hábeis no arco e na flecha e eles atiravam em cima do cavalo. Eles eram hábeis nessa prática. Então a figura que temos aqui é de um soldado pardo que está com um arco na mão em cima de um cavalo, e não temos aqui a presença da espada. O texto não diz que ele tinha uma coroa, o texto diz que lhe foi dado uma coroa. Ele não aparece com a coroa, alguém lhe dá uma coroa. A coroa é símbolo de governo, de autoridade. Nós sabemos que o anticristo governará a terra durante a grande tribulação. Ele será aclamado como rei, como Messias. Só que o falso Messias. E essa coroa pode muito bem representar o poder que o anticristo receberá durante a grande tribulação. Quando nós chegarmos no capítulo 13, nós iremos ver, falando mais precisamente sobre essa figura enigmática do anticristo, que ele tem 7 chifres, que falam de poder, que ele tem diademas, que fala que é coroas, que fala de autoridade de governo. Então não há nenhum problema ele ter essa coroa, porque ele foi dado, ou seja, foi permitido que ele governasse, foi permitido que ele reinasse por um tempo.
Muitos comentaristas, eles acham que essa expressão "e para vencer", ela não pode ser aplicada ao anticristo, e sim somente a Jesus, somente a Cristo, né? Todavia, se você tiver curiosidade de ir no livro de Daniel, você vai ver que por 3 vezes o profeta Daniel, ao fazer referência ao anticristo, ele usa essa expressão "e para vencer". No capítulo 7, verso 21, falando do anticristo, Daniel diz que ele virá para vencer. No capítulo 8, verso 10, ele repete a mesma coisa. E no capítulo 11, verso 23, diz que ele virá para vencer. E no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 7, que chama o anticristo ali de a besta, diz que ele veio para vencer. Então não há nenhuma dificuldade em entender que esse cavaleiro aqui virá para vencer, né? Porque realmente ele vencerá durante um período, até que Cristo venha e o desbanque. Mas a maior dificuldade realmente diz respeito à cor do cavalo. O cavalo é branco, e o branco simboliza pureza, santidade, justiça, retidão. Então há uma discussão muito grande no entorno da cor do cavalo. Todavia eu entendo que o cavalo é branco, não é representando o caráter do cavaleiro, mas antes a natureza da missão que ele está incumbida. E qual é a natureza? Ele virá para enganar as nações. Então esse branco aí do cavalo pode muito bem representar o período de falsa paz. Quando o anticristo surgir e ele vai receber a autoridade das nações para governar o mundo, ele vai estabelecer uma paz aparente a princípio, até que Deus comece a mandar os flagelos sobre a face da terra, e então a sua identidade será realmente reconhecida, e aí o mundo verá quem ele é, certo? Então o branco pode representar a falsa paz. Só para você ter uma ideia, há um contraste muito grande entre o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19. Para você ter uma ideia, o primeiro cavaleiro, ele é visto na terra, o segundo é visto no céu. O primeiro, ele tinha um arco na mão, o segundo tinha uma espada na boca. O primeiro recebeu uma coroa, o segundo trazia consigo muitos diademas. O primeiro é visto sozinho, o segundo é visto acompanhado de um exército. O primeiro selo fala de um cavalo branco, o capítulo 19 fala de muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro é anônimo, o segundo cavaleiro tem 4 nomes. A ele é dado o nome de fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e o nome misterioso. O primeiro cavaleiro é visto logo no início da grande tribulação, o segundo só no final da grande tribulação. Então é perceptível que a única coisa que há em comum entre esses 2 cavaleiros é a cor do cavalo, porque a cor do cavalo é branca de ambos os cavaleiros. Então eu acredito sinceramente, irmãos, que esse primeiro cavaleiro que abriu o primeiro selo, ele é o anticristo, e ele sim reinará, governará por um tempo na face da terra, até que ele seja vencido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é o verdadeiro Messias. O segundo selo estão nos versos 3 e 4. Acompanhe comigo aí. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse segundo cavaleiro que abriu o segundo selo, que representa o segundo selo, é vermelho, e ele representa a guerra. A sua aparência vermelho sangue fala do holocausto e da guerra. Você deve lembrar do sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, quando Jesus ele prediz como será o fim, né? Não só o capítulo 24, mas vai até o capítulo 26, o sermão profético. E ali Jesus ele prediz os acontecimentos finais. Ele fala de guerra, de fome, de rumores de guerra, nação contra nação, falsos cristos. Todos esses sinais são sinais que corresponde a esse período aqui da grande tribulação, que acontecerão com muita amplitude no período da grande tribulação. E a guerra é um deles, é um sinal, né, de que acontecerá isso.
E hoje no mundo acontecem dezenas de conflitos armados. Dezenas de pessoas morrem a cada minuto na face da terra. E o mundo está em guerra. Não numa guerra mundial, mas o mundo está em guerra. Eu temo que esse cavalo vermelho chegou no nosso estado e na nossa cidade, porque os últimos acontecimentos, as últimas notícias são extremamente preocupantes. Extremamente preocupantes. O crescimento vertiginoso da violência na nossa cidade realmente é de espantar, irmãos. Só que nós não podemos pirar com isso, não podemos criar paranoias com isso. Circula nas redes sociais aí texto dizendo que ninguém sai de casa depois das 10 horas da noite, que não faça isso, não faça aquilo. Nós não podemos ficar refém dessa situação. Até porque, se alguma coisa de ruim tiver de acontecer, se Deus permitir, vai acontecer dentro de casa. Eu sei que eu não estou ajudando vocês, né? Mas, se tiver de acontecer, vai acontecer dentro de casa. Quem nos guarda é Deus. Só Ele nos protege. Evidentemente que nós não iremos tentar a Deus, né? Já que moramos numa cidade violenta, segundo os índices, né, e as pesquisas, a mais violenta do Brasil. Então nós não podemos realmente dar sopa para o azar, né? Semana atrasada, uma das nossas irmãs foi abordada aqui, na esquina aqui, né, da nossa igreja aqui, e foi colocada uma arma em cima dela, com o objetivo de tomar o carro dela, né? E que é a nossa irmã Neuza. E depois, no outro dia, foi noticiado no jornal que essas mesmas pessoas que ela reconheceu lá, que a abordaram aqui, inclusive com a arma, mataram várias pessoas, e mataram 4 pessoas, né? E foram presas lá no Maracanaú, certo? Então é livramento de Deus, é Deus que guarda. O que impediria eles de ter atirado a nossa irmã? Nada. Foi Deus que livrou. Então é Deus que guarda, é Deus que livra, irmãos. Mas a guerra será uma realidade. A bem da verdade, essa cor vermelha, ela não é uma cor que tem um sentido favorável no livro do Apocalipse. A cor vermelha, ela é uma cor que tem um sentido desfavorável, né? Veja bem, no capítulo 12, verso 3, diz que há um grande dragão vermelho. Lá no capítulo 17, verso 3, diz que a besta, ela tem uma cor escarlata. Lá no capítulo 17, versículo 4, diz que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Está falando aqui da grande meretriz, né? Que é a igreja da grande tribulação. Lá no capítulo 18, verso 12, falando das mercadorias da Babilônia, que não é uma cidade literal, mas é a representação de uma sociedade, num período da grande tribulação. Ela está vestida de púrpura e de escarlata. E lá no capítulo 18, verso 16, diz que a cidade da Babilônia está vestida de púrpura também e de escarlata. Então essa cor vermelha, no Apocalipse pelo menos, ela não tem um significado muito positivo. Ela está muito vinculada a coisas ruins, né? O texto diz então que os homens se matarão uns aos outros. A matança violenta se tornará comum. Eu temo, irmãos, que esse tipo de registro escatológico não nos assuste mais, porque nós vemos isso sendo noticiado todo dia. Até parece que nós já estamos na grande tribulação, porque esse tipo de coisa é muito comum, infelizmente. O terceiro selo está nos versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto, ele representa a fome. O branco representa o anticristo, o vermelho representa a guerra e o preto representa a fome.
É interessante aqui a observação que é colocada aqui pelo autor sagrado. Uma medida de trigo era cerca de 450 gramas, segundo Heródoto, um historiador romano, e era o consumo de uma pessoa durante o dia, uma medida de trigo. E aí ele fala de 3 medidas de cevada, que era o alimento dos pobres, porque a cevada era um alimento bem menos nutritivo do que o trigo. Então, as pessoas que tinham mais condições, elas podiam comprar o trigo, que era um alimento nutritivo. Mas aquelas que não tinham dinheiro, elas compravam a cevada, que alimentava não tão bem, mas alimentava. E o texto diz que o denário é uma moeda de prata romana. Então, o denário, ele equivalia ao salário de um dia de serviço. É um trabalho de um dia. E com um denário podia-se comprar uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. Em outro tempo, o denário poderia comprar 8 medidas de trigo, porque o denário valia isso, e poderia comprar 24 medidas de cevada. Isso é para denotar a carestia, né, a inflação lá em cima nas alturas, talvez em decorrência da guerra, porque a guerra ela traz a fome acompanhada. Basta você ligar a sua TV, você vai ver lá naquela região ali da Turquia, ali do Iraque, né, sobre o conflito na Síria, quantas pessoas morrem de fome porque não tem comida por conta da guerra. Então, possivelmente, essa fome aqui, ela já é consequência da guerra. Talvez essa guerra seja a 3ª guerra mundial, não sabemos. Mas a carestia será muito grande, e isso mostra que todo o dinheiro que a pessoa ganhar será gasto para alimentar uma única pessoa. Então haverá uma fome muito grande na face da terra. O 4º selo é o cavalo amarelo. Versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então nós temos o anticristo, nós temos a guerra, nós temos a fome, e agora vem o 4º cavaleiro amarelo, que representa a morte. Na verdade, a cor desse cavalo não é bem amarelo, é uma cor pálida, né? A tradução aqui é verde pálido, é uma cor bem específica para alguém que está morto, né? A palavra grega da qual provém o termo amarelo aqui, ela é clorofila, o termo é esse, e descreve um verde acinzentado, né? Pálido. É uma característica realmente de um cadáver, de alguém que o sangue já não circula mais, então ele fica pálido e morto. Possivelmente o instrumento aqui da morte seja a peste, né? A peste muitas vezes os textos sagrados, os manuscritos mais antigos, não vem mortandade, né? Vem pestilência, porque a peste pode ser a causadora de muitas e muitas mortes nesse período. O certo é que 25% da população da terra morrerá. 25% da população da terra irá morrer. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes na terra, então é 25% que vai morrer durante esse período, e será em um tempo muito curto, um tempo muito pequeno. Na Idade Média, os irmãos devem lembrar que ocorreu muito morticínio, não só por guerra, mas também por peste, e uma das pestes mais assoladoras foi a peste bubônica, causada pelos ratos, né? E nesse período houve muitas mortes por conta exatamente das pestes. E há um relato histórico que diz que houve uma peste de ratos porque houve uma caça às bruxas, e todo tipo de gato era morto porque estavam muito ligados às bruxas. Então, quando os gatos saem de casa, os ratos fazem a festa, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, e por conta dessa praga de ratos, houve uma mortandade, um morticínio terrível na Idade Média. Então nada vai se comparar com esse período aqui, nada, nenhuma tribulação,
Nenhuma história terrível da humanidade pode se comparar com esse período aqui terrível. Nós estamos falando do período da grande tribulação. Estamos falando desse período terrível da grande tribulação. E eu particularmente, eu sou pré-milenista histórico, eu acredito que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eu acredito que Cristo virá só depois da grande tribulação. E então a igreja vai estar vivendo esse período aqui. Eu não acredito que as coisas vão melhorar, eu acredito que elas vão piorar, né? Os pós-milenistas é que são uma visão muito lírica, uma visão muito poética e romântica, né, da vinda de Cristo. Eles acreditam que tudo vai melhorar, né, antes da grande tribulação, antes da volta de Cristo. Na verdade, tudo vai ficar bem, o milênio e tudo mais. Mas eu particularmente acredito que as coisas vão piorar, que sim, a grande tribulação virá e que ela será um tempo de peneira, de teste, porque só ficarão os fiéis realmente, somente os fiéis a Deus. O quinto selo, versos de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus servos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Agora o cenário muda. Você percebe que até o quarto selo tem a ver com fatos e acontecimentos aqui na terra: o anticristo, a guerra, a fome e a morte. São acontecimentos aqui na terra. Só que agora o quinto selo, ele faz uma mudança de cenário, e agora o cenário é nos céus, porque agora João vê lá nos céus aqueles fiéis a Deus que morreram durante esse período aqui de perseguição, de muita dor, de muito martírio. Eles são mártires e eles morreram. E onde eles estão? João diz que eles estão debaixo do altar de Deus, debaixo do trono de Deus. Eles estão no paraíso. É um termo que pode ser usado para se falar do lugar onde os que morreram em Cristo estão. Então eles estão lá. Estão lá o quê? Fazendo o quê? Aguardando a volta de Cristo. Para se cumprir o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, melhor dizendo, verso 16, que quando o arcanjo tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então eles estão lá aguardando a volta de Cristo. Mas eles sofreram e morreram. Eu não estou dizendo com isso que todos os cristãos verdadeiros e discípulos de Jesus irão morrer durante a grande tribulação. Não, eu estou dizendo que eles serão terrivelmente perseguidos, serão hostilizados, e muitos irão morrer. E irão morrer para não negar a fé, irão morrer para não aceitar a marca da besta, o controle, o domínio e o governo da besta, que é o anticristo. E eles irão morrer por isso, por amor a Cristo. Esses que morreram durante a grande tribulação e que não negaram a fé, eles estarão debaixo do altar. E essa é uma referência à valeta que tinha ali debaixo do altar do holocausto. Lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo de número 4, verso 7, fala dessa valeta. Hoje, aqui no Ceará, a gente chamaria de um rego, né? É um rego ali no entorno do altar do holocausto. Porque quando era imolado o cordeiro, o sangue ele escorria pelas paredes do altar, e ele descia por esse rego, por essa valeta, né? O sangue deles. Então, quando o texto sagrado fala que esses mártires, eles estão debaixo do altar, é uma referência ao sangue dos sacrifícios que eram derramados no Antigo Testamento. Em outras palavras, o que o autor sagrado está querendo dizer, o que a Bíblia está dizendo, que aqueles mártires cujo sangue foi derramado, eles se colocaram numa posição correspondente ao sangue dos sacrifícios. Eles eram mártires e são como sacrifícios oferecidos a Deus. Nós temos aqui alguns detalhes aqui desse selo, algumas informações que são dignas de nota. A primeira delas é que o destino para aqueles que morrem em Cristo é certo, irmãos.
O destino para aqueles que morrem em Cristo é certo. As almas daqueles que tinham sido mortos, diz o texto sagrado. Nós temos a certeza da salvação. Temos a certeza que se morrermos em Cristo, estaremos neste lugar com o Senhor. De que a nossa vida repousa em Deus. De que a nossa vida eterna está em Cristo. Uma segunda verdade é que a nossa fidelidade a Deus não nos assegura de ausência de sofrimento. O texto diz que por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam, eles morreram por amor a Cristo. Então, a fé cristã não é um seguro contra a aflição. Você não venha entregar sua vida a Cristo e servi-lo achando que sua vida vai ser fácil, de que você não sofrerá nenhuma dor, nenhuma aflição, porque isso não é a realidade. Isso não corresponde ao Evangelho. A bem da verdade, servir a Deus implica sim em lutas e em batalhas, em aflições e em dores. Uma outra nota é que eles estão conscientes de tudo. O texto diz que eles clamaram em grande voz, dizendo: aquele que está sentado no trono, soberano Senhor, santo e verdadeiro, por que não julgas e não vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? Existem muitas seitas, algumas seitas, que defendem o aniquilamento da alma, que quando a pessoa morre, pronto, acabou, é o fim, é o aniquilamento da alma. E eles usam inclusive textos como, que a Bíblia usa esses termos: dormiram, estavam dormindo, repousando. Na verdade, esse texto aqui, essa expressão dormir, ela é um eufemismo. Dormir significa que aqueles que morreram não têm mais o poder de interferir na vida daqueles que estão aqui na terra. Aqueles que morreram, eles podem até ver o que está acontecendo aqui, mas eles não podem interferir, eles não podem descer, voltar e interferir ou aparecer ou coisa do tipo. E aí você pergunta, então, numa sessão mediúnica, quem é que está ali? Um espírito maligno. Porque quem morre não volta mais. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo, Hebreus 9, 27. Lá na parábola do rico e de Lázaro, fica muito claro que quem morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou vai para o paraíso, aguardar o arrebatamento da igreja, ou vai para o inferno também aguardar o arrebatamento da igreja. Porque quando Cristo voltar, tanto aqueles que morreram em Cristo como aqueles que morreram sem Cristo irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então quem morre não volta mais. Esse negócio de crente estar acreditando em alma, isso não é coisa de crente, irmãos. Eu vi uma alma, fulano morreu e eu vi ele lá em casa, ele falou comigo. Não foi ele. Pode orar e expulsar em nome de Jesus, que foi um espírito maligno, porque quem morre não volta mais. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que afirma isso, ok? Então quem morre está consciente. Evidentemente que não é uma consciência como aqui na terra, porque se ele está nos céus, está nesse lugar aqui, no paraíso, a consciência foi alterada, ele está lá, tá? Mas ele tem consciência do que está acontecendo, de quem ele é. Então a alma continua existindo. A Bíblia diz que o corpo volte ao pó, e o espírito volte a Deus. E uma outra observação é que os mortos em Cristo, eles estão no paraíso em gozo, e estão aguardando o grande dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse é o que nós chamamos de o estado intermediário. O estado intermediário é esse plano espiritual, entre esse mundo aqui metafísico, e a glória de Deus e o trono de Deus, onde aqueles que morreram em Cristo estão.
E aqueles que morreram sem Cristo também estão. Eles estão nesse estado intermediário, aguardando o grande dia. E o grande dia é o dia da volta de Jesus. É o dia da volta de Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, eles estão no inferno. E eles estão sendo atormentados. O inferno é a antessala de algo pior, que é o lago de fogo e enxofre. Porque o pior é o lago de fogo. A Bíblia diz que a morte e o inferno será lançado dentro dele. Nós vamos chegar lá. Mas eu não digo que nós não vamos para lá. Nós vamos chegar no texto que fala sobre isso. Vocês entenderam? Por favor. Tá? É porque vocês são crentes, aí vocês não questionam, né? Muito bem. E aqueles que morreram em Cristo, eles estão no paraíso, que é esse plano espiritual, num lugar de gozo, de descanso, aguardando também a volta de Jesus, para ir para um lugar melhor ainda, que é o quê? O novo céu e a nova terra, que é a Jerusalém celestial. É para lá que nós iremos. Amém? Sexto selo, a gente está caminhando para o fim, versos de 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós temos o primeiro selo, o anticristo. O segundo selo, a guerra. O terceiro selo, a fome. O quarto selo, a morte. O quinto selo, o clamor dos mártires. E qual é o sexto selo? São os sinais cósmicos. A abertura do sexto selo produz cataclismas e catástrofes mundiais, inclusive o primeiro dos 3 grandes terremotos que está aqui no livro do Apocalipse. O primeiro está aqui no capítulo 6, verso 12, o segundo capítulo 11, verso 13, e o terceiro capítulo 16, verso 18. São 3 grandes terremotos que nunca se mediu-se na escala Richter. Nunca. Serão terremotos mundiais, globais. Realmente irão rachar toda a crosta terrestre, né? Irão mudar todo esse plano aqui da terra de como é, tá certo? A natureza, ela toda será afetada. O texto diz que o sol, a lua, as estrelas, bem como os céus e as montanhas e todas as ilhas serão afetadas. Serão sinais na natureza. Haverá o escurecimento do sol e o escurecimento da lua, e isso acontecerá como foi predito pelo profeta Joel no capítulo 2, verso 31, que isso iria acontecer. Esse fenômeno será produzido por forças sobrenaturais, não serão resultados do que o próprio ser humano faz com a natureza, mas serão juízos de Deus, castigos de Deus enviados sobre a face da terra, sobre os impenitentes. Tudo isso é a demonstração do poder de Deus. Deixa eu concluir aqui, pontuando com você 2 verdades solenes. A primeira delas é que Deus julgará a impiedade dos homens, e os selos expressam exatamente essa verdade. Muitas vezes nós achamos que a maldade praticada pelos homens ficarão impune, mas Deus os julgará. E eu quero dizer uma coisa: aquilo que se faz aqui, se paga, é aqui e também na vida após a morte. Então a pessoa paga aqui também. A lei da semeadura diz isso: aquilo que você planta, você colhe. Tem muita gente que diz: não, mas Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus é amor. Todavia, Deus é amor, mas Ele também é justiça, e o amor não pode estar desvinculado da justiça, porque quem ama corrige, quem ama disciplina.
Então Deus é amor, sim, mas é por causa dele esse amor, é que ele não vai deixar que as coisas fiquem como estão. Então ele vai julgar, vai punir, ele vai mostrar o seu juízo, e ele vai mostrar o seu caráter justo, porque homem nenhum poderá questionar isso com Deus, que Deus é injusto. Deus não é injusto. Segunda verdade é que, embora Deus não nos imunize de passarmos por aflições, Deus irá preservar aqueles que são seus. Nós não podemos garantir que seremos livrados da tribulação. Não podemos. Não há nenhuma base bíblica para isso. Que seremos livrados de tribulações aqui e tribulações futuras, ou talvez até da grande tribulação. Mas devemos ter a certeza que na tribulação ou na grande tribulação, o Senhor irá livrar os seus. Então, você não é livre da tribulação, mas Deus te livra na tribulação. Deus te preserva, Deus te guarda, Deus te sustenta. Deus é com você, e Ele não vai falhar com você, mesmo na tribulação. É sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro, porque nós iremos falar dos 144 mil selados, daquela grande multidão que vem, né? Quem são eles? A Bíblia diz que eles foram selados pelo Senhor, e eles vêm da grande tribulação, e não se perderam, porque tem o selo de Deus. Que coisa maravilhosa é saber que nós temos a certeza de que aqueles que pertencem ao Senhor jamais se perderão. Jamais. Que o Senhor guarda, que o Senhor preserva os seus, que o Senhor os sustenta com sua mão poderosa. Então não se abale, não se atemorize. Eu espero que você não perca o sono por conta dessas revelações apocalípticas de coisas que virão e que serão terríveis, mas isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com os ímpios. Nós sofreremos os danos sim disso, mas o Senhor guardará aqueles que são seus. O Senhor preserva o seu povo, porque nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele ama a sua noiva, e Ele morreu pela sua noiva, e certamente a sua noiva não se perderá, porque Ele guardará os seus. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra nessa noite, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja